Buenos días, hermanos y hermanas. Eu já disse na classe que lecionei no sábado que eu gosto bastante de sua língua. Yo ya les dije ayer en la clase que me gusta bastante su lengua, Pero yo no hablo espanhol. No, es que fue español. Então vou falar em português a palavra do Senhor com os irmãos. Entonces voy a hablar en portugués la palabra del Señor con ustedes, mis hermanos. Vamos meditar no profeta Ezequiel, no capítulo de número 43, Vamos a meditar en el profeta Ezequiel, capítulo 43, os versos de 10 a 17. los versículos de 10 a 17. Antes, porém, eu quero agradecer a gentileza e como vocês são amáveis em me receber aqui. Y antes de eso yo quiero agradecerles la gentileza y la amabilidad con la que ustedes me han recibido, Especialmente pastor Danilo especialmente el pastor Danilo e também o meu anfitrião Juan. y el anfitrión Juan. Meus alunos foram muito bem no curso ontem, estavam muito interessados em toda a matéria e isso me empolgou bastante. Mis alumnos se comportaron muy bien ayer en mi materia, los vi con mucho interés y eso personalmente me emocionó. Fico agradecido e voltem no próximo sábado para a gente continuar a matéria. Entonces estoy muy agradecido y a esos alumnos por favor vuelvan el próximo sábado para que terminemos la materia. Não sei se posso convidar outros, Danilo, para aparecerem no sábado, mas terei prazer em ter outros também se quiserem vir. No sé si puedo invitar a otras personas, pero sería un gusto también ver a otros alumnos el próximo sábado. A palavra de Deus em Ezequiel, capítulo de número 43, é um grande desafio para nós. La palabra de Dios en el capítulo 43 de Ezequiel nos presenta un gran desafío a nosotros. É um grande desafio porque acredito que nós pensamos que sabemos o que é ser uma igreja. Y yo creo que es un desafío especialmente porque nosotros pensamos lo que significa ser una iglesia. Porém, nem sempre nós somos uma igreja do jeito que Deus quer. Pero no siempre somos la iglesia que el Señor quiere que seamos. Algumas vezes nós queremos ser a igreja do jeito que nós queremos ser. A veces queremos ser la iglesia de la manera en que nosotros bien entendemos que es E iglesia. pouco nos importamos sobre o que Deus pensa a respeito de sua igreja. Y nos importa poco lo que Dios piensa al respecto de su iglesia. Mas isso não é correto viver assim. Pero eso no es una manera correcta de vivir. Precisamos ser a igreja de Deus do jeito que Deus quer que ela seja. Necesitamos ser la iglesia de Dios de la manera en que Dios quiere que seamos iglesia. Porque Deus nos comprou por um alto preço. Nós não temos o direito de viver do nosso jeito. Porque Dios nos compró por alto precio y no tenemos el derecho de vivir a nuestra pinta. Então precisamos olhar para a Escritura para aprender o jeito de Deus. Entonces necesitamos dirigirnos a la Escritura y ver en la Escritura cuál es la forma de Dios. Então eu não devo dar a Deus somente o que eu quero dar, Entonces yo no debo dar a Dios solamente lo que yo quiero dar. mas eu tenho que dar a Deus o que Ele pede que eu lhe entregue. Yo tengo que darle a Dios lo que Dios me pide que yo dé. E isso aconteceu no tempo de Ezequiel. Y eso sucedió en el tiempo de Ezequiel. Foi um tempo difícil porque o templo tinha sido destruído pelos babilônicos. Era un tiempo difícil porque el templo fue destruido por los babilonios. E o templo foi destruído pelos babilônicos e o povo de Israel foi exilado, Entonces el templo fue destruido por los babilonios y el pueblo de Israel fue al exilio. porque eles serviam a Deus do jeito deles e não do jeito de Deus. ¿Por qué? Porque ellos sirvieron a Dios de la manera en que ellos pensaban y no de la manera en que Dios pedía. Então Deus derramou um juízo sobre Israel. Entonces Dios derramó juicio sobre Israel. O profeta Isaías diz: Deus não aguenta mais as nossas orações, as nossas assembleias El solenes. profeta Isaías dijo que Dios no aguanta más nuestras reuniones y nuestras oraciones. E esse foi o motivo porque Deus os levou para o exílio. Y ese fue el motivo por el que Dios los envió al exilio. O profeta Ezequiel, então, é um profeta que está no exílio, é um homem do exílio. Entonces el profeta Ezequiel es un profeta del exilio, él está en el exilio E ele tem uma visão sobre o que aconteceu na verdade. y él tiene una visión de lo que realmente sucedió. O profeta Ezequiel viu de Deus que, na verdade, aquele templo cheio de pessoas, Entonces la visión tenía que ver con que el templo estaba lleno de personas, porém vazio de Deus. pero estaba vacío de Dios. A coisa mais perigosa para a igreja hoje Eso es la cosa más peligrosa para la iglesia hoy. é quando ela está vazia de Deus. Es cuando ella está vacía de Dios. Nós sabemos que quando transportamos do Velho Testamento para o Novo, Pero sabemos que cuando transitamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, o templo de Israel passa a ser a igreja do Novo el Testamento. templo de Israel pasa a ser la iglesia.
E as coisas referentes ao templo têm a ver com a igreja dos dias Y las de hoje. cosas con relación al templo tienen que ver con la iglesia. E nós precisamos meditar o que é a igreja. Y entonces necesitamos meditar lo que es iglesia. Porque não podemos ser uma igreja vazia de Deus. Porque no podemos ser una iglesia vacía de Dios. Mas temos que ser a igreja de Deus do jeito de Deus. Tenemos que ser la iglesia de Dios a la manera de Dios. Vamos ao texto então. Entonces vamos al texto. Do 10 ao 17. 43. 43. 43. Ezequiel 43, versículos de 10 a 17. Dice así: Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y el palmo menor, la base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo 2 codos, y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor 4 codos, y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos, y encima del altar había 4 cuernos, y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Vamos orar. Vamos a orar. Nosso Senhor, Señor nuestro, precisamos aprender a viver como Tu queres. necesitamos aprender a vivir como tú quieres. Fala conosco neste texto. Habla con nosotros a través de este texto. Ajuda-nos a enxergar nossos erros. Ayúdanos a ver nuestros errores, Porque queremos servir a Ti porque te queremos servir e agradar a Ti com a nossa vida. y agradarte con nuestra vida. Tem misericórdia de nós. Ten misericordia de nosotros. Fala com Teu Espírito. Habla por medio de tu Espíritu. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Meus irmãos, o profeta então é levado para dentro do templo em uma visão. Entonces el profeta es llevado para dentro del templo en una visión. E ele é guiado a conhecer o templo. Y es guiado a conocer el templo. Aqui o profeta está recebendo instruções acerca do que é esse templo restaurado. Entonces aquí el profeta está recibiendo instrucciones de lo que sería ese templo restaurado. Porque o primeiro templo tinha sido destruído pelos babilônios. Porque el primer templo había sido destruido por los babilonios. Agora então ele é levado em uma visão e Deus vai mostrar: eu vou restaurar esta igreja, este templo. Y ahora entonces él está siendo llevado en una visión, y lo que Dios le está diciendo es: yo voy a restaurar este templo, voy a restaurar esta iglesia. Vou trazer meu povo de volta a essa terra. Voy a traer a mi pueblo de vuelta a esta tierra. E vocês vão me adorar em espírito e em Y verdade. ustedes me van a adorar en espíritu y en verdad. Mas antes de começar essa história, antes de vocês voltarem ao templo, Pero antes de que esto suceda, antes de que ustedes vuelvan al templo, eu quero que você conheça muito bem o templo que eu quero de você. yo quiero que usted conozca muy bien el templo que yo deseo para ustedes. Meus irmãos, o texto começa dizendo: Filho do homem, mostra a casa de Israel esse templo. Entonces el texto comienza diciendo: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. E o que Deus espera primeiro deste povo é que ele se envergonhe de suas iniquidades. Y lo primero que Dios espera de este pueblo es que se avergüence de sus iniquidades. No versículo de número 10 você pode ver isso. Eso está en el versículo 10. Meus irmãos, nós precisamos entender que a igreja não é construída do nosso jeito, porque a igreja não pode ser cheia de iniquidades. Entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia no puede ser construida a nuestra manera, porque no puede estar llena de iniquidad. Deus chama o povo para viver no templo, mas diz a esse povo: arrependa-se. Dios llama entonces a este pueblo para ir al templo, pero antes les dice: arrepiéntanse. Você não pode entregar a Deus só o que você quer. Usted no puede entregar a Dios solo lo que usted quiere. Você precisa entregar a Deus um coração santo. Usted necesita entregar a Dios un corazón santo. Quando nós nos preparamos para vir a este lugar, louvar a Deus, Cuando nosotros nos preparamos para venir a este lugar
lugar y a alabar a Dios, nós temos que saber que entrar por essas portas exige de nós compromisso de santidade com Deus. nosotros tenemos que tener claro que cuando entramos por esas puertas, esto exige de nosotros un compromiso de santidad con Dios. Às vezes nós tratamos a vida cristã como uma coisa corriqueira, Y a veces tratamos la vida cristiana como una cosa corriente, uma coisa comum sem nenhum valor maior. una cosa común sin ningún valor mayor. Mas Deus não pensa assim de Pero nós. Dios no piensa así de nosotros. Deus quer que este ajuntamento nosso seja um ajuntamento de homens e mulheres santos de Deus. Dios quiere que esta reunión nuestra sea una reunión de hombres y mujeres santos y santas. Deus quer ter neste mundo uma igreja santificada. Dios quiere tener en este mundo una iglesia santificada. O trabalho de Cristo Jesus em morrer na cruz foi justamente para alcançar isso. El trabajo de Cristo al morir en la cruz fue justamente para alcanzar esto, Para apresentar a si mesmo igreja santa, gloriosa, sem mancha, sem defeito. para presentar a sí mismo una iglesia sin mancha y sin defecto. Por que é que você trata a sua vida de qualquer Y jeito? entonces, ¿por qué es que usted trata su vida de cualquier manera? Você não tem direito de viver assim. Usted no tiene derecho de vivir así. Nós precisamos viver do jeito de Deus. Nosotros necesitamos vivir a la manera de Dios. Filho, Hijo, leva este povo a este templo, muestra a la casa de Israel esta casa, mas que eles se envergonhem de suas iniquidades. pero que se avergüencen de sus pecados. E ele termina o versículo dizendo: meça o modelo. Y él entonces termina diciendo el versículo, muestre el diseño. Existe um modelo. Existe un modelo Esse modelo é Jesus. y ese modelo es Jesús. Hoje o pastor orou e nos disse: devemos parecer com Jesus. Hoy el pastor oró y dijo, nosotros tenemos que parecernos con Cristo. Nós somos edificados para nos parecer com Cristo modelo. Nosotros estamos siendo edificados para parecernos con Cristo, que es nuestro modelo. Então nós não podemos ser a igreja do nosso jeito, nós temos que ser na medida de Deus. Entonces no podemos ser la iglesia a nuestra medida, sino a la medida de Dios. No verso de número 11 ele dá continuidade a esse En el conceito. versículo 11, él da continuidad a ese concepto. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram. Si se avergonzaren de todo lo que han hecho, Então eles estão preparados para saber a medida desta casa. entonces ellos podrán saber cuál es la medida de esta casa. Faz-lhes saber a planta desta casa. Hazles entender el diseño de la casa. E aqui então ele dá uma descrição que eles saibam quais são seus arranjos, suas entradas, suas saídas, tudo, todos os seus estatutos, todas as suas formas. Y aquí hay entonces una descripción detallada de lo que ellos tienen que conocer de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, descripciones, sus configuraciones, sus leyes, Seus estatutos, sus estatutos, seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. todas sus leyes, configuraciones, descripciones, Todas as suas leis. todas sus leyes. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Essa é a palavra bíblica Torá. Esa es la palabra bíblica Torah. A igreja não pode ser construída segundo as nossas medidas. La iglesia no puede ser construida según nuestras medidas. A igreja precisa ser nas medidas de Deus. Necesita ser construida en las medidas de Dios. Isso é uma lei. Eso es una ley. Nós não podemos quebrar a lei. Nosotros no podemos quebrantar esa ley. Meus irmãos, precisamos realmente refletir sobre o que estamos fazendo como igreja de Cristo. Realmente necesitamos reflexionar lo que estamos haciendo como iglesia de Cristo. A igreja que irá abençoar o mundo com a sua presença de luz no mundo, La iglesia que bendecirá con su presencia al mundo, que irá iluminar todos os lugares deste mundo, que iluminará los lugares de este mundo. não é uma igreja na medida do pecado dos homens, No es una iglesia en la medida del pecado de los hombres, mas nas medidas de Deus. sino en las medidas de Dios. Você já está fazendo isso com a sua vida? Usted ya está haciendo eso con su vida. Como é você como crente? Você é um crente na medida de Deus? Usted es un creyente a la medida de Dios. Eu quero contar uma história bíblica sobre um homem muito conhecido. Yo quiero contarles una historia bíblica sobre un hombre muy conocido. Você conhece, sabe, da história de Caim. Usted sabe y conoce la historia de Caín. Caim era lavrador Caín era labrador e ele resolveu oferecer a Deus o produto do seu trabalho. y él resolvió ofrecer a Dios el producto de su trabajo. E parece muito justo que ele oferecesse a Deus aquilo que ele produzia. Y parece lo más sensato que él ofrezca a Dios lo que él trabaja. Mas Deus disse a Caim: eu não quero isso. Pero Dios le dice a Caín, yo no quiero esto. Eu quero o que Abel está me oferecendo. Yo quiero lo que Abel me está ofreciendo. Caim não gostou da ideia. A Caín no le gustó esa idea. Caim era lavrador, Caín era labrador, Abel criava gado. Abel era ganadero.
Só que Caim tinha que oferecer a Deus o que Abel oferecia. Solo que Caín tenía que ofrecer a Dios lo que Abel ofrecía. Você talvez pense assim, bom, mas Deus foi muito intransigente com Caim. Y ahí usted puede pensar, oye, pero Dios fue muy intransigente con Caín. Caim está oferecendo o fruto do seu trabalho. Caín está ofreciendo el fruto de su trabajo, Mas Deus não queria. pero Dios no quiere. Meus irmãos, Caim deveria ter trocado sua entrega. Hermanos, Caín tenía que haber cambiado lo que él estaba entregando. Embora o fruto do trabalho fosse uma coisa boa, Deus queria outra coisa. Aunque el fruto de su trabajo era una cosa buena, Dios quería otra cosa. Era muito simples. Caim, se você fizer o que eu estou pedindo, você será aceito. Y Dios le está diciendo algo muy sencillo, Caín. Si usted me ofrece lo que yo estoy pidiendo, usted será aceptado. Mas o coração de Caim se fechou. Pero el corazón de Caín se cerró. Sabe, meus irmãos, isso acontece muitas vezes na igreja hoje. ¿Sabe? Y esto nos sucede muchas veces aquí en la iglesia. Nós já sabemos o que Deus quer. Nosotros ya sabemos lo que Dios quiere. Deus quer a nossa vida. Dios quiere nuestra vida. Deus quer o nosso interesse. Dios quiere nuestro Deus interés. quer que investamos na obra. Dios quiere que nosotros invirtamos en la obra. Deus quer que estudemos a palavra. Dios quiere que estudiemos la palabra. Mas teimosamente entregamos outras coisas. Pero tercamente nosotros entregamos otras cosas. Estamos fechados em nossos interesses. Estamos cerrados en nuestros intereses. Queremos que Deus receba o que temos a oferecer. Queremos que Dios nos reciba cualquier cosa que nosotros queramos darle. Mesmo quando Ele nos pede outras Y ahí, coisas. aun cuando Él nos está pidiendo otras Não cosas, temos direito de dar a Deus só o que queremos. no tenemos derecho de dar a Dios solo lo que nosotros queramos. Somos a igreja e temos que ser na medida de Deus. Somos la iglesia y tenemos que estar en la medida de Dios. Isto é uma lei. Y esto es una ley. Eu quero continuar e ir para um passo seguinte. Yo quiero continuar al siguiente paso. No verso de número 12. En el versículo número 12, Depois dele insistir no verso 11 de que eles teriam que pôr isso à obra e cumprir os después de mandamentos, que Él insiste de que tenían que cumplir estas leyes, ele volta a dizer: esta é a lei do templo. Él vuelve a decir, esta es la ley de la casa. Sobre o cume do monte, todo o termo ao redor será santíssimo. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. Eis que esta é a lei do templo. Esta es la ley del templo. Ele começa com lei e termina com lei. Él comienza con ley y termina con ley. E no centro de todo este argumento, Y en el centro de todo este argumento, ele diz o que é que tem que acontecer ao redor da igreja. ¿qué es lo que tiene que suceder alrededor de la E o iglesia? segundo ponto que nós temos que pensar El segundo punto que nosotros tenemos que pensar é que se a igreja estiver vivendo nas medidas de Deus, es que si la iglesia está viviendo dentro de las medidas de Dios, tudo que está à volta da igreja será santíssimo. todo lo que está alrededor de la iglesia será santo. Veja, nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. Tenemos que tener cuidado con nuestra vida. Nós não temos o direito de viver bem com Deus quando estamos no templo, Nosotros no tenemos el derecho de vivir bien con Dios cuando estamos en el templo. mas quando saímos do culto, También cuando salimos del culto, nós devemos servir a Deus com nossa santidade. también tenemos que servir a Dios allá con nuestra santidad. O país Chile é um país muito próspero. Chile es un país muy próspero. Eu venho de um país muito sofrido, o Brasil, Yo vengo de un país que sufre mucho, Brasil, e sei que há muitos brasileiros aqui. y sé que hay muchos brasileños aquí. Em nosso país, nós temos uma dificuldade muito grande com a economia. En nuestro país tenemos una dificultad muy grande con la economía. Somos um país grande com uma população muito grande Somos un país grande con una población grande e há uma grande diferença social. Há pessoas muito pobres e pessoas muito ricas. y hay una gran desigualdad social. Hay personas muy pobres y personas muy ricas. Vocês aqui no Chile têm menos dificuldades com isso, Yo creo que ustedes aquí en Chile tienen menos dificultades con esto, mas não significa que vocês estão num país perfeito. pero no significa eso que ustedes están en un país perfecto. Andei lendo sobre a juventude do Chile Estuve leyendo sobre la juventud en Chile e quanto eles estão escolhendo muito mais o caminho do ateísmo. y ellos están escogiendo mucho más el camino del ateísmo. As universidades os afastam da igreja Las universidades los alejan de la iglesia e até mesmo a igreja católica no Chile, que a maioria tem sofrido com problemas desse tipo. Inclusive la iglesia católica, que es mayoría aquí en Chile, ha sufrido ese problema también. O Chile, ao redor desta igreja, tem que ser santo. El Chile que está alrededor de esta iglesia tiene que ser santo. Esta igreja fará diferença quando ela for na medida de Deus, Esta iglesia hará diferencia mientras que sea en la medida de Dios. porque o que tem ao redor desta igreja, Deus quer tornar santo. Porque lo que está alrededor de esta iglesia, Dios quiere volverlo santo. Então, quando somos a igreja de Cristo, temos que ter um compromisso com os objetivos de Cristo. Entonces, cuando tenemos vida con Dios, tenemos que tener los objetivos de Cristo.
Os objetivos de Cristo é que sejamos usados como luz. Los objetivos de Cristo es que seamos usados como luz. Então nós não podemos ser igreja apenas para vir no domingo aqui, Entonces no podemos ser iglesia apenas para venir aquí los domingos, mas temos que chegar aqui com um propósito de atingir o que está lá fora. sino que tenemos que llegar aquí con un propósito de alcanzar, impactar lo que está allá afuera. Você tem que alcançar sua família, Usted tiene que alcanzar su familia, seu exemplo tem que impactar seus su vizinhos, ejemplo tiene que impactar a sus vecinos e toda a sociedade chilena tem que saber: aqui existe uma igreja de Deus. y toda la sociedad chilena tiene que entender y saber que aquí existe una iglesia de Dios. Porque ao redor do templo, no cume do monte, tudo tem que ser santo. Porque alrededor del templo, en la cumbre, todo tiene que ser santo. Não sei se você compreende isso. No sé si usted puede comprender esto. Nós não estamos aqui para fazer o nosso pequeno reino. Nosotros no estamos aquí para construir un pequeño reino. Nós estamos aqui para construir o reino de Cristo. Nosotros estamos aquí para construir el reino de Cristo. E quando Ele voltar, Y cuando Él vuelva, é isso que Ele quer receber. es eso lo que Él quiere recibir. O que vocês fizeram com o Chile que eu dei para vocês iluminar? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron con el Chile que yo les entregué para que ustedes iluminaran? Vocês deixaram o Chile deteriorar? Ustedes permitieron que Chile deteriorase. Vocês deixaram os jovens do Chile se perder no ateísmo? Ustedes permitieron que los jóvenes de Chile se perdieran en el ateísmo. Vocês deixaram o Chile se perder no secularismo? Ustedes dejaron a Chile perderse en el secularismo. Ou vocês iluminaram e salgaram o Chile como eu mandei? O ustedes iluminaron y salaron Chile como yo lo mandé. Vocês têm uma grande tarefa aqui. Ustedes tienen una gran tarea aquí. A população do Chile pode ser abençoada por esta igreja, La población en Chile puede ser bendecida por esta iglesia. mas essa igreja tem que ser na medida de Deus. Pero esta iglesia tiene que estar en las medidas de Dios. Mas como é que nós vamos fazer esta grande obra? Pero ¿cómo es que nosotros vamos a hacer esta gran obra? Então vamos ao terceiro ponto. Entonces vamos al tercer punto. No verso de número 13 até o verso de número 15, você verá uma série de medidas. Desde el versículo 13 hasta el versículo 15 vamos a ver una serie de medidas. A gente até se perde um pouco com elas. Inclusive nos podemos perder un poco con ellas. A gente fica perguntando: será que tem algum sentido esse texto? Y uno se pregunta, ¿será que tiene sentido este texto? Bom, na verdade você tem que usar um pouco a sua imaginação e eu vou tentar ajudá-lo. Bueno, en verdad usted tiene que usar aquí su imaginación y yo les voy a ayudar. O profeta Ezequiel é tomado pela mão e é levado para dentro do templo. El profeta Ezequiel es tomado de la mano y es llevado para dentro del templo. E ele diz assim: olha, mostra ao povo de Israel esse templo. Y él dice, muestra a la casa de Israel este templo. As suas saídas, as suas entradas, todas as suas medidas. Sus salidas, sus entradas, todas sus medidas. Mas aí ele é levado a um lugar um pouco mais adentro. Solo que es llevado a un lugar que está más adentro. Um grande espaço. Un gran espacio. E ele vê ali uma pequena construção no meio do templo. Y entonces él ve una pequeña construcción ahí en medio del templo. Essas medidas são dessa pequena construção no meio do templo. Y esas medidas son de esa pequeña construcción en el templo. Não fique preocupado com transformar o côvado. Aqui é metros também? O sea, codo y Que metros. usa metros. Não fique preocupado em transformar o côvado em metros. No se preocupe en convertir codos a metros, Mas sempre focalize-se na figura que está sendo mostrada. sino que enfoques en la figura que está siendo mostrada. Uma pequena construção no meio do templo. Una pequeña construcción en medio del Ela é templo. cuadrada. Es cuadrada. Ela é uma base um pouco mais alta. Ela se destaca na paisagem do templo. Está sobre una base más alta y se destaca en lo que está dentro del templo. Na verdade, o que Deus está dizendo a Ezequiel: Entonces lo que Dios está diciendo a Ezequiel, olhe para aquele lugar central mire para este lugar central. que está no meio do meu templo. Está en medio del templo. Aquele lugar é o lugar mais importante. Aquel lugar es el lugar más importante. Aquele era o altar. Ese lugar era el altar. Ezequiel está recebendo uma instrução de que todo o templo tem que ser na medida de Deus. Ezequiel está recibiendo la instrucción de que todo el templo tiene que ser en la medida de Dios. E o lugar central, o lugar mais importante é um altar. Y el lugar importante, central, es el altar. Mas o que é o altar? ¿Pero qué es el altar? Era o lugar onde a oferta era queimada. Es el lugar donde la oferta, la ofrenda era quemada. O que Deus está dizendo a Ezequiel a respeito de Israel ¿Qué es lo que Dios está diciendo a Israel con relación a Israel? é que ele entre no seu templo Es que entre en el templo e seja totalmente queimado no altar. y que se queme totalmente en el altar. Era o holocausto. El holocausto. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte em Romanos 12: El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Romanos 12. rogo-vos, pois, Les ruego, pelas misericórdias de Deus, por las misericordias de Dios, que entregueis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Como é que vamos iluminar o Chile? ¿Cómo es que vamos a iluminar a Chile?
Basta sermos na medida de Deus, Primero, siendo en la medida de Dios, mas temos que ter uma oferta totalmente queimada. pero tenemos que tener una ofrenda totalmente quemada. Isso implica Y eso implica em sabermos que pertencemos a Deus. en saber que pertenecemos a Dios. Estamos aqui para fazer toda a vontade Estamos de Deus. aquí para hacer toda la voluntad de Dios. E Ele quer usar tudo o que somos e tudo o que temos. Y Él quiere usar todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ele tem direito sobre Él nós. tiene derecho sobre nosotros. Ele comprou a nossa vida Él na compró cruz. nuestra vida en la cruz E quer usar a nossa y vida. quiere usar nuestra vida. Uma igreja só é a igreja de Cristo na medida de Cristo. Una iglesia solo es iglesia de Cristo en la medida de Cristo. Quando ela descobre Cuando ella descubre que tudo que ela faz neste mundo, que todo lo que ella hace en este mundo ela faz para Cristo, hace para Cristo, para a glória dele, para gloria de Él, por meio dele, por medio de Él, porque ele nos dá forças. es porque Él nos da fuerzas. O capítulo 14 de Romanos tem uma lição muito importante para El nós. capítulo 14 de Romanos tiene una lección muy importante para nosotros. Nenhum de nós vive para si mesmo, Ninguno de nosotros vive para sí mismo, nem morre para si mesmo. ni muere para sí mismo. Se vivemos, Si vivimos, para o Senhor vivemos. para el Señor vivimos. E se morremos, Y si morimos, para o Senhor morremos. para el Señor morimos. Quer pois vivamos ou morramos, Entonces, sea que vivamos o muramos, somos do Senhor. del Señor somos. Você é assim? ¿Usted vive esto? Você já pensou que a sua vida toda pertence ao ¿Usted Senhor? ya pensó que su vida le pertenece totalmente al Señor? E que ser a igreja de Cristo nesse mundo implica em você saber se entregar totalmente Y a que Deus. ser iglesia de Cristo en este mundo implica en entregarse totalmente al Señor. Isso aconteceu com Israel logo depois do exílio. Y eso sí sucedió con Israel después del exilio. Quando eles voltaram para a terra, Cuando ellos volvieron a la tierra, eles foram construir as suas casas. ellos fueron a construir sus casas. Eles foram reconstruir a sua vida. Ellos fueron a reconstruir su vida. E o profeta Ageu Y el profeta Ageo chega para eles e diz assim: les dice lo siguiente: e a casa de Deus, o que vocês vão fazer com ela? ¿y ustedes qué van a hacer con la casa de Dios? Vocês estão pensando assim hoje? ¿Ustedes están pensando así hoy? Irmãos, quando os nossos compromissos são mais importantes que os compromissos de Deus para a nossa vida, Cuando nuestros compromisos son más importantes que los compromisos de Dios, quando os nossos desejos, os nossos gostos são mais importantes que os gostos de Deus, cuando nuestros deseos y gustos son más importantes que los gustos de Dios, tem algo errado na igreja. hay algo muy equivocado ahí. Nós não podemos ser a igreja de Deus na nossa medida. Nosotros no podemos ser la iglesia de Dios a nuestra medida. Nós precisamos ser na medida de Deus. Necesitamos serlo a la medida de Dios. Você talvez esteja pensando, mas fazer as coisas na medida de Deus vai exigir muito de mim. Y usted puede pensar, hacer las cosas a la medida de Dios me va a exigir demasiado. O maior preço quem pagou foi Cristo. El mayor precio que fue pago por Cristo. Tudo que nós entregarmos a Deus hoje Todo lo que nosotros le entreguemos a Dios hoy ainda é muito pequeno, aún es muy pequeño, porque o que Ele nos deu porque lo que Él nos dio é muito maior. es mucho mayor. Irmãos, um texto como esse não é um texto que conseguimos ler sem pensar em nós mesmos. Este es un texto que no podemos dejar de leer sin pensar en nosotros mismos. Estamos vivendo como uma oferta total ao Senhor. Estamos viviendo como una ofrenda total al Señor. Estamos vivendo para iluminar o mundo ao nosso redor. Estamos viviendo para iluminar el mundo a nuestro alrededor. Estamos vivendo na medida de Deus. Estamos viviendo en la medida de Dios. Você ainda pode estar pensando, mas tudo isso é muito Y difícil. usted puede estar pensando, pero eso es muy difícil. Então a última frase do texto pode nos ajudar. Entonces la última frase del texto nos puede ayudar. Depois de descrever tudo isso, uma frase parece estar jogada no texto. Después de describir todo eso, aparece como una frase ahí lanzada en el texto. Lá no altar tem alguns degraus. Allá en el altar tiene unos escalones. E simplesmente diz: os degraus olharão para o oriente. Y dice, los escalones mirarán al oriente. Parece não significar nada isso. Parece que no significa nada. O que significa que os degraus estão olhando para o oriente? Não me diz muita coisa, não é? ¿Qué es lo que significa que los escalones tienen que mirar al oriente? ¿Qué nos dice eso? Mas no capítulo de número 43, Pero en el capítulo 43, nos versos 1 e 2, en los versículos 1 y 2, nós vamos ver que olhar para o oriente tinha um significado muito importante. nos dice que mirar para el oriente tenía un significado muy importante. Juan vai ler para nós. Yo voy a leer 1 y 2. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas.
y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Olhar para o Oriente é necessário, irmãos. Mirar para el oriente es necesario. Olhar para o Oriente é olhar para Deus. Mirar al oriente es mirar a Dios. Nós vamos ser a igreja de Deus na medida de Deus. Nosotros vamos a ser la iglesia de Dios en la medida de Dios. Vamos iluminar o mundo ao nosso redor. Nosotros vamos a iluminar el mundo alrededor. Vamos alcançar a graça de ter a nossa vida toda conquistada pelo Senhor. Vamos a tener la gracia de tener toda nuestra vida conquistada por el Señor. Quando tirarmos os olhos de nós mesmos Cuando saquemos los ojos de nosotros mismos e colocarmos os nossos olhos em Deus. y los fijemos en Dios. Ele é a nossa esperança. Él es nuestra esperanza. Ele é a nossa única esperança. Él es nuestra única Mas esperanza. Ele pode fazer essa mudança. Pero Él puede hacer esta mudanza. Ele pode usar esta igreja. Él puede usar esta iglesia. Ele pode impactar este Él mundo. puede impactar este mundo. Porque Ele é Deus. Porque Él es Dios. Olhemos para o Oriente. Entonces miremos al oriente. Olhemos para a glória do nosso Deus. Miremos a la gloria de Dios. E que Ele nos ajude. Y que Él nos ayude. Eu quero dizer algo para esta igreja. Yo quiero decirle algo a esta iglesia. Uma aplicação desse texto para esta igreja. Una aplicación de este texto para esta iglesia. Eu tenho conhecido o trabalho de vocês aqui. Yo he conocido el trabajo de ustedes aquí. Pastor Danilo e os demais pastores da igreja. Pastor Danilo y los demás pastores de la iglesia. Acredito que esta igreja tem uma oportunidade maravilhosa numa cidade como Y essa. creo que esta iglesia tiene una oportunidad maravillosa en una ciudad como esta. E aqui há grandes desafios. Y aquí hay grandes desafíos. Eu tomei a tarde para andar nas ruas sozinho. Yo me tomé la tarde para andar por las calles solo. Fui ao mercado, Fui à al farmácia, mercado, a la farmacia, andei pelo meio dos bairros, andé por algunos barrios, vi os jovens brincando, vi a los jóvenes jugando, as crianças jogando futebol, a los niños jugando fútbol, igual no Brasil. igual que en Brasil. E eu percebi que vocês têm uma vasta seara do Senhor neste lugar. Y me doy cuenta que ustedes tienen una gran mies aquí. Vocês precisam alcançar essa cidade. Ustedes necesitan alcanzar esta ciudad. Esta igreja, ela pode ser mais forte, Esta iglesia puede ser más fuerte, mas você precisa aprender mais a servir a Deus. pero usted necesita aprender a servir más a Dios. Um grande desafio é saber quais são as medidas de Deus para esta igreja. Un gran desafío es saber cuáles son las medidas de Dios para esta iglesia. Hoje eu tive numa aula de escola dominical. Yo estuve hoy en una clase de escuela dominical. Estava menos de metade de vocês aqui. Estaba menos de la mitad de ustedes aquí. Eu sei que talvez isso não seja um costume, Tal vez no sea costumbre de ustedes, mas é preciso aprender as medidas de Deus. pero es necesario estar aquí y aprender las medidas de Dios. Repense que Deus quer isso de vocês. Piense que Dios quiere eso de ustedes. Essa é a medida que Ele quer de vocês. Esta es la medida que Dios quiere de ustedes. Então não façam como Israel. Entonces no hagan como Israel. Procurem aprender o que Deus quer de vocês. Busquen aprender lo que Dios quiere de ustedes. Parece que hoje começou uma reunião de oração. Parece que hoy comenzó una reunión de oración. Eu não pude entrar na sala, a sala estava fechada. Yo no pude entrar a la sala porque estaba cerrada. Eu não quis atrapalhar. No quise interrumpir. Vocês têm que orar por esta igreja. Ustedes tienen que orar por esta iglesia. Esta reunião tem que crescer. Esta reunión tiene que crecer. Ela tem que sair de uma pequena sala. Tiene que salir de esa sala pequeña. Porque não cabe, porque todos estão vindo orar. Porque no van a caber más la gente, porque todos están viniendo aquí a Porque orar. todos estão olhando para o Oriente. Porque todos están mirando a Oriente. Estão pedindo a Deus que use essa Están igreja. pidiendo a Dios que use esta iglesia. E isso é sinal de que Deus está acendendo a lareira, o altar. Y eso es señal de que está encendiendo el fuego del altar. E vai queimar, Y va a quemar. comprar a vida de vocês, tomar a vida de vocês e usá-la. Que Dios va a tomar la vida de ustedes y va a usarla. É assim que se começa uma igreja, Es así que se comienza una iglesia. que vai fazer toda a diferença. Que va a hacer toda la diferencia. Meus irmãos, eu quero deixar esta palavra à sexta igreja do Chile. Yo quiero dejar esta palabra a la sexta iglesia de Santiago. El nombre Cristo mi pastor. Cristo mi pastor. El nombre de su iglesia es Cristo mi pastor. Seu pastor, Su Jesus, pastor, Jesús, está chamando vocês está llamándolos a ustedes e quer a vida de vocês y quiere la vida de ustedes para abençoar este país. para bendecir este país. Sejam ousados em crer. Sean atrevidos
en esto. E sejam humildes em repensar Y sean humildes en repensar que o serviço a Deus está esperando o seu que trabalho. el servicio a Dios está esperando su trabajo. Por isso, entre nesta igreja. Por eso, entre a esta iglesia Faça como no verso 1, se arrependa das suas iniquidades. y haga como en el versículo 10, arrepiéntase de sus pecados E aprenda as medidas de y Deus. aprenda las medidas de Dios. Que Deus abençoe esta igreja. Que Dios bendiga esta iglesia.